Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mas boa tarde, o horário que estou gravando esse vídeo, 2 horas e 40 minutos deste domingo, dia 3 de junho, não é isso? Tempo chuvoso, depois aí de dias e dias aí de tempo seco, quente, né? Agora no outono, o inverno se aproximando aí, chegou aí a temperaturas de 29, 30 graus aí, mas hoje aí resolveu chover, né? Fazendo aí agora uns 25 graus aí, tá até friozinho. Bom, gente, a gente vai continuar aqui essa sériezinha aqui sobre o transformador, falando do transformador e fazendo suas medidas aqui, né? No vídeo anterior, antes de falar mais aqui, seja bem-vindo ao canal Sé Consertos e Reparos. Falei aqui, estava fazendo medidas aqui do transformador, né? Medir a tensão de entrada do transformador, nesse caso aqui 120 volts, tensão de saída desse aqui, que no caso é 12 volts, sendo que ele está aqui com a ligação para 220, né? Acredito que seja para 220 aqui, né? Bom, hoje o que é que eu falei sobre o transformador, né? O transformador, ele é utilizado para que você possa ter o envio de uma tensão elétrica e de uma corrente para que esse envio possa ser feita da usina hidrelétrica, da usina de geração de energia até a cidade e consequentemente até sua casa, né? Porque na sua rua, no seu bairro, vão ter lá vários transformadores. Na sua rua vai ter um transformador, 2 transformadores que vão demandar aquela corrente ali para atender a sua necessidade. E os cientistas, os engenheiros, eles desenvolveram o transformador com essa jogada, com essa técnica de se poder ter um lado, o transformador ele é formado de um núcleo, não é isso? Como vocês estão vendo aqui, isso aqui é um núcleo de aço, de ferro, que é utilizado para reter ou produzir o campo magnético aqui, que vai fazer uma corrente elétrica que está de um lado, ou da bobina primária, ela ser reproduzida com tensão mais alta ou tensão mais baixa, corrente mais alta ou corrente mais baixa, ou ambas, na outra bobina secundária ou de saída, não é isso? Então, os cientistas desenvolveram o transformador com essa jogada de você não perder energia. Tipo assim, eles descobriram o que? Primeiramente, eu gostaria de ressaltar o seguinte: o transformador ele surge a partir do desenvolvimento e da aplicação da corrente alternada. O que é a corrente alternada? A corrente alternada ela varia de sentido, de picos positivo para negativo, entendeu? No decorrer do tempo, ou seja, essa corrente que é entregue em nossa casa pela companhia de energia e que ela vem fazendo o percurso desde o gerador da usina até nossas casas, ela mantém um ciclo que ela vai oscilando de positivo a negativo, que é numa frequência de 60 Hz. Aqui no Brasil é usada a frequência de 60 Hz, mas em outros países é usado 50 Hz, entendeu? Aí
é a frequência que faz com que possamos ligar uma geladeira, um televisor e eles vão funcionar corretamente por causa dessa frequência. Se ela for mais baixa, terá problema, os nossos aparelhos não vão funcionar corretamente. Se for mais alta, poderá acarretar problemas também, até causar queima nos aparelhos, não é isso? Então, foi estabelecida a corrente alternada, nós devemos agradecer também os cientistas utilizarem e aplicar a corrente alternada nas transmissões de energia à distância, não é isso? Para que a eletricidade pudesse chegar com tensão e intensidade suficiente que pudesse atender a uma demanda, a uma população, né, de consumidores. Então, a corrente alternada foi desenvolvida, recebeu suas primeiras aplicações através do engenheiro Tesla. Entendeu? Tesla foi um grande cientista e engenheiro e foi o desenvolvedor dos sistemas que utilizaram corrente alternada. Ele não foi o criador da corrente alternada, mas ele foi quem desenvolveu o uso e as aplicações da corrente alternada. Se não fosse o Tesla, hoje eu acredito que hoje não teríamos mais do que a lâmpada do próprio Edison, como essa daqui, que funciona em qualquer corrente, tanto alternada como contínua, entendeu? Para os resistores isso aí é indiferente. Se não fosse o engenheiro Tesla, nós não teríamos o transformador, porque é o transformador o dispositivo que garante que recebamos na nossa residência. Eu não estou falando desse transformador aqui, que esse transformador é utilizado para aparelhos, não é isso? Para garantir a tensão à corrente além em fonte de alimentação e circuitos eletrônicos, mas é invariável isso. Podemos citar aqui os grandes transformadores que tem nas subestações, nas companhias de energias e ao longo da transmissão da eletricidade até as nossas casas, não é isso? E a distribuição nas nossas cidades, nós observamos dezenas de transformadores aí para abaixar a tensão para 110, 220 volts, para que possamos utilizar nas nossas casas. Então, se não fosse, devemos agradecer muito ao Tesla, que ele é praticamente o desenvolvedor do transformador, é ele, porque essa ideia de se criar, de saber que você pode ali fazer com que a energia possa trafegar numa tensão altíssima para que possa chegar a uma grande distância, a muitos quilômetros ali, é interessante. Sendo que para aumentar essa tensão, a corrente vai ter que ser baixada a um valor ali, não é isso? Porque você tem que ter do outro lado da bobina do transformador, né, na outra bobina, a bobina secundária, que é a bobina que manda a corrente e a tensão mais baixa, você tem que ter os valores invertidos ali. Se, como eu falei, se na bobina primária vão entrar corrente alta tensão e haverá um consumo baixíssimo de corrente, na bobina secundária haverá uma grande corrente mais uma tensão mais baixa. Então o transformador funciona dessa maneira, né? Se aumenta-se ou diminui as duas grandezas de um lado, no outro lado se obtém as grandezas invertidas, com valores, uma com valor mais alto e outra com valor mais baixo. Por isso que conseguimos que nossos aparelhos funcionem, e é por isso que conseguimos fazer com que haja o consumo de energia na nossa casa, isso graças ao transformador elétrico, né? Então o transformador faz com que essa modificação no valor da energia da corrente elétrica seja feita através de suas bobinas secundárias e primárias e através do núcleo que
em que a corrente elétrica causa o fenômeno da indução, que gera um fluxo magnético, fazendo com que um valor mais baixo de corrente elétrica seja transferido apareça na bobina secundária, entendeu? Trazendo a energia de volta, só que com valor de tensão mais baixo, porém um valor de corrente mais alto ou um pouco mais alto, para que a energia não desapareça. Então, tipo assim, gente, no caso, se um transformador, vamos supor que o transformador seja de 1000 watts, um transformador de 1000 watts. Temos que entender o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, as coisas se transformam, né? Então, o princípio do transformador é esse: é de que se entra um determinado valor, esse determinado valor que sai é o mesmo ou quase mesmo, mas nunca é maior, nunca ultrapassa, não é isso? Então, o que é que acontece? Se você tem um transformador de 1000 watts, esse transformador ele funciona a tensão de vamos botar 100 volts. Para você ter 1000 watts é preciso que haja um consumo da seguinte amperagem: é preciso que haja na saída desse transformador no máximo 10 amperes para que chegue a esses 1000 watts. Só que na prática, na realidade, essa potência nunca pode ser dissipada pelo transformador, porque senão seu tempo de vida útil será reduzido e ele poderá até queimar, né? Porque está demandando a potência máxima dele pela bobina secundária. Então você tem que ter, no caso, na bobina primária, é o contrário, tá falando ao contrário. Você tem que ter, se você vai ter 1000 watts de dissipação, você tem que ter 100 volts na bobina primária desse transformador e tem que ter uma corrente que chegue a 10 amperes. Ao contrário, você terá na bobina secundária uma tensão que chegue a 10 volts, porém que seja demandado uma corrente de 100 amperes, que seria a corrente máxima que pode atingir esse transformador na sua bobina secundária. Então, como eu falei que aí você vai haver um casamento de grandezas, não é isso? A potência é o resultado da multiplicação da corrente em amperes pela voltagem em volts, não é isso? Então, se você tem 100 amperes vezes 10 volts, você terá 1000 watts, entendeu? Então, esse é o resultado que você terá. Ou seja, esse valor tem que ser igual na entrada e na saída. Na prática, não é. Na verdade, não é. Entendeu? Porque sempre vai haver perdas. O próprio transformador ele possui perdas na bobina de cobre. Ele possui perda no núcleo de ferro. E possui outras perdas também, como perdas na própria fiação, que ele distribui a energia, perda nos receptores, entendeu? Haverá sempre perdas, então essa potência nunca vai atingir, essa energia nunca vai atingir essa potência, e mesmo que atinja, o tempo de vida útil da máquina vai ser reduzido e poderá causar queima, né? Isso porque um dispositivo que entrega 1000 watts, isso não quer dizer que você possa colocar uma carga que venha consumir esses 1000 watts nele, senão haverá problema, haverá superaquecimento e ele vai queimar. Sempre tem que ser um valor que seja perto disso. Então, a jogada do transformador, pessoal, é esse: a partir de uma bobina secundária a uma bobina primária, com número de espiras ou enrolamentos variados e diâmetro variado também, você consegue criar ou abaixar a tensão, ou abaixar a corrente, ou aumentar a tensão, ou abaixar a corrente, aumentar a tensão, fazer uma variação de valores de grandeza, né? Sendo que o próprio
o próprio é o seguinte: esses transformadores que trazem energia para nossa casa pelas 3 linhas de... Cada linha daquela é 11.000, 13.000, 10.000 volts. Eles fazem a seguinte jogada. Aquelas 3 linhas que vêm lá em cima do poste, elas não vêm acompanhadas de neutro. Não há neutro da usina até os postes da cidade, não há neutro. O que é que acontece? O neutro é elaborado, o neutro surge ali no próprio transformador. Então aquelas 3 fases entram ali naquele transformador, perfazem ali as tensões com valor mais baixo com 3 fases, cada uma de 120 volts, que vão gerar ali cerca de 380 volts. E sai por 4 fios, só que um desses fios que utilizamos é o neutro para ser trazido em nossa casa a tensão mais baixa de 120 volts, que é monofásica, que é uma fase e um neutro. Aí se você tem 220 em sua casa, ressaltando que quem mora nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vai utilizar esse sistema que é o sistema, esqueci agora, né? Não sei se é 120 por 220, sei lá. É o sistema que nomeia essa diferença, tipo assim, de energia, de tensão por região aqui, de distribuição de tensão por região aqui no Brasil, né? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso aí. Então, desse transformador vão partir um neutro e 3 fases, a qual vamos utilizar na nossa residência, no nosso comércio, nas indústrias aí, 380 volts, 220 volts ou 120 volts, né? Nas residências, a maioria utiliza só apenas 120 volts, que é a tensão adequada ao seu uso. Então, ele tem essa jogada. E chegando essa tensão de 120 volts, ela vai chegar a uma amperagem na nossa casa, ao qual nós não sabemos qual é, porque justamente é a corrente que aquele transformador manda. A corrente que esses transformadores assim de rua manda, dependendo do porte, dependendo do número de residências que ele vai atender, se ele vai atender indústria que possui máquinas possantes, entendeu? Se ele vai atender uma área comercial, uma área que só tem indústria, uma área que só tem portos, uma área que só tem escola, é calculado a corrente que esse transformador vai ter que mandar, né? Podemos dizer que a corrente nesses transformadores, elas podem chegar a milhares de amperes. É por isso que ele tem capacidade de, tipo assim, um transformador, ele foi colocado em um determinado local para poder distribuir energia para 20 ruas. É um transformador que ele tem que ter uma altíssima potência para atender toda essa demanda. E os transformadores, esses grandes transformadores que nós vemos aí na rua, eles vêm sempre informando que a potência deles chegam a kVA, né? Tipo assim, 13 kVA, 10 kVA, 5 kVA e por aí vai, né? Mas isso é outra coisa que eu pretendo falar em outro vídeo aí. Bom, gente, eu quis falar sobre isso aqui porque realmente o transformador ele é um dispositivo interessante e nós não podemos deixar essa parte assim também de conversa, de teoria a respeito disso, né? Então, o cientista Tesla, Nikola Tesla, foi o desenvolvedor, um dos desenvolvedores aí do transformador, né? Se não fosse o Tesla, nós não teríamos energia, não teríamos essa tecnologia que temos hoje aí nos nossos lares. Então, vamos lá, gente. Então, no vídeo passado, eu mostrei aqui, fiz uma medida aqui de resistência do transformador. Agora eu vou fazer novamente para vocês observarem o seguinte, só um momento.
só um momento aqui que eu vou só preparar aqui, que não dá para segurar o smartphone gravando, né? E fazer o vídeo. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Bom, pessoal, como eu tinha feito a medição e vocês estão vendo aqui, estamos com 70 ohms, não é isso? Aqui na bobina primária do transformador. Mas será que isso é certo? O que é que acontece, pessoal? O multímetro, quando a gente mede um componente no multímetro, né? O multímetro, através das suas pilhas, para medirmos continuidade e resistência, o multímetro nos fornece uma tensão contínua, obviamente, porque ele funciona com pilha, com bateria, né? Ou se ele estivesse também ligado a uma fonte de alimentação, ele tem que funcionar com corrente contínua, né? Então, quando eu faço a medida aqui da bobina, ele me dá uma resistência nesse aqui, ele me dá uma resistência de 70 ohms. O que é que acontece? A corrente contínua, que é a corrente que ela não muda de sentido, não varia de sentido, ela sempre trafega em um sentido, ao contrário da alternada, sempre está oscilando de sentido de positivo para negativo, ela tende sempre a passar com facilidade por uma bobina. E por que isso acontece? Porque a corrente contínua, devido a ela não oscilar, ela não cria o fenômeno que se chama indução magnética ou indução eletromagnética, como queira. Então, a corrente contínua, ela não cria um campo magnético variável que é necessário para que o transformador baixe um valor de tensão e esse valor de tensão ou aumente um valor de corrente e esse valor de corrente e tensão apareça na outra bobina. Isso só é possível através do fenômeno físico de indução magnética ou eletromagnética que ocorre no núcleo do transformador, né? No ferro, no caso, né? A energia ela faz com que as moléculas do ferro vibrem e essa vibração vão se manifestar, vão transferir de forma magnética esses valores de tensão e corrente para outra bobina. É o que se chama também de eletroímã. Então, a corrente contínua, como ela não varia de sentido, ela encontra facilidade em passar pela bobina do primário do transformador. Com isso, nós aferimos sempre uma tensão mais baixa do que deve ser isso aqui. Porque, na realidade, quando você liga o transformador aqui, o que é que acontece? A corrente é alternada. A bobina do transformador é um enrolamento de fios. Quando você pega um fio, entendeu? Dependendo da grossura dele, da seção transversal dele, e dá voltas com ele, e vai dando voltas com ele, a tendência é de você aumentar a resistência dele. Aumentando a resistência dele, você cria uma dificuldade, você impõe uma dificuldade à circulação ali dos elétrons, ao que chamamos de resistência elétrica. Então acontece a mesma coisa nesse fio aqui. Como ele está todo enrolado, isso cria, esses enrolamentos vão se somando e criando uma dificuldade de passagem de corrente elétrica por ele.
Isso varia também com a seção transversal do fio. É como eu falei, na bobina primária do transformador sempre vai haver um fio de seção transversal mais fina, um fio mais fino, com maior quantidade de enrolamentos. E isso vai criar uma resistência ohmica mais alta, fazendo com que haja apenas uma corrente pequena, induzindo um fluxo de elétrons, criando um campo magnético para induzir uma corrente mais alta na outra bobina, que é de enrolamento, que tem menor número de enrolamentos e porém o fio é mais grosso, por isso que acontece esse fenômeno. Então o que é que acontece? Isso só vai acontecer, pessoal, se a corrente for alternada. Se você ligar um transformador direto na corrente contínua, numa pilha, por exemplo, o que é que acontece? Essa corrente ela vai trafegar com facilidade. O que vai acontecer é um aquecimento. Se a bobina não tiver resistência nenhuma, poderá até se queimar, não é isso? Queimar a bobina e queimar ali o dispositivo que está fornecendo a energia, não é isso? Então, a corrente contínua, o multímetro, como ele possui corrente contínua, ao qual podemos elaborar medidas, essa medição ela fica imprecisa. Então, no caso, quando medimos a bobina do transformador, nós temos sempre que fazer um cálculo para saber qual é a resistência real quando o transformador está energizado. Desculpa, pessoal, estou resfriado, né? Isso, mudança brusca de tempo. Mas só podemos elaborar esse cálculo se nós fizermos cálculos também com as grandezas de tensão e de corrente. Porque se fosse, na verdade, se fosse esses 70 ohms que o multímetro acusa aqui, qual seria a corrente que teríamos passando nesse transformador, né? Então vamos fazer umas contas aqui, né? Vamos supor 120 volts passando, resistência se fosse no caso uma resistência de 50 ohms, teríamos no caso resfriado aqui, gente. É só esperar a calculadora, o smartphone reiniciar, para eu acessar a calculadora aqui, para a gente fazer essa conta, né? Dizendo que esse é um valor aproximado, pessoal. O que eu vou mostrar aqui é justamente para a gente saber o que é que acontece quando a corrente alternada ela passa e ela cria uma indução, e essa indução vai fazer com que a resistência da bobina seja alterada, né, para não deixar a corrente passar com facilidade, que nem a corrente contínua ela passa, né? Então, vamos supondo o seguinte, que nós aferimos ali, né? Temos que 120 por então aí, gente, teríamos 1,7 amperes, né? O que na verdade, quando você liga um transformador, ele não tem esse consumo. O consumo dele, mesmo quando ele não está em trabalho, ou seja, quando não tem carga na saída do secundário, ele tem um consumo de poucos microamperes, dependendo aí do porte do transformador, né?
dependendo aí de para que função o transformador ele é usado. Então não vai ter esse consumo de 1 amperes, 2 amperes nessa bobina aqui. Entendeu? A não ser quando o transformador ele tá em trabalho, que a amperagem aqui na bobina primária tende a aumentar um pouco, né? Nunca vai ultrapassar a do secundário, entendeu? Porque isso é uma lei, nunca ultrapassa, para manter a mesma, para manter sempre a potência, não é isso? Se um transformador ele tem 50 watts entrada, tem que dar o mesmo valor na saída. Então o que acontece é o seguinte, pessoal, isso que é criado no transformador, essa resistência, por causa da corrente alternada. Se passar a corrente contínua, passar direto por aqui 120 volts de corrente contínua, haverá realmente esse consumo de 1 amperes, podendo até queimar esse enrolamento de fio aqui, não é isso? Então, se fosse no caso, tipo assim, de um fio, se tratando de um fio mais grosso, com bem menos espiras, haveria uma queima, porque a corrente ia aumentar mais ainda por causa da corrente alternada. Então, a corrente alternada, por causa da corrente contínua. Então, a corrente alternada, ela cria essa jogada, né? Essa jogada de fazer com que tenhamos esses valores de corrente e de tensão modificados no transformador, na saída do transformador, graças a esse fenômeno de indução que acontece aqui no transformador. Então, pessoal, se você quiser saber mais, bota aí no Google, entendeu? Pergunta aí a respeito de indução ou também de força contra-eletromotriz, não é isso? Que você obterá assim mais detalhadamente, né? Então, o que é que acontece? Se no caso, vamos supor que o multímetro não fornecesse corrente contínua para medir, mas sim a corrente do multímetro fosse alternada de 60 Hz. Quando eu jogasse aqui a corrente, né, essa corrente, ela teria essa dificuldade, ela aumentaria a dificuldade, entendeu? Para obter aqui para fazer com que a corrente aqui não chegasse a esse valor mais alto. Tipo assim, esse cálculo que eu vou fazer aqui, ele não pode ser que não esteja de acordo com a realidade, mas pode ser algo aproximado, né? Então vamos fazer o seguinte: temos 120 Hz. Aliás, para descobrir isso, vou fazer primeiro o seguinte. Vamos ver como é que a gente descobre isso aqui. Só um momento. Bom, pessoal, para a gente certificar desse cálculo, ou para a gente ter o cálculo disso que está aproximado, eu resolvi fazer aqui na prática mesmo. Eu estou aferindo aqui a corrente, a amperagem do transformador aqui no primário dele, que está me dando aí está me dando aqui 10
10 miliamperes, que é o que ele está consumindo. Ou seja, se esse transformador ele tivesse, se eu desse curto aqui na saída dele, ou se eu colocasse algo aqui para consumir, colocasse uma carga aqui, essa corrente aqui ia aumentar, né? Então, com esse valor aqui de 10 miliamperes solicitado, eu vou fazer o seguinte cálculo aqui, você me acompanha aí, né? Então vamos lá. 120 volts eu vou dividir por 10 miliamperes. Olha aí, gente. Ó, quanto eu obtive aqui na resistência. Deixa eu refazer aqui para ver se é isso mesmo. 120 volts. Ponto. miliamperes. É isso mesmo. São 1.200 ohms. Então, vê só, pessoal. A resistência que a gente mede ali com a corrente contínua, que eu medi que era de 70 ohms, né? 70 ohms. Quando você liga o transformador a tensão de 120 volts, a corrente ela sobe para há um consumo dessa corrente de 10 miliamperes, não é isso? São 10 miliamperes, se fosse 0,1 eram 100 miliamperes, sim, mas são 10 miliamperes. Então nós temos aí 1.200 ohms de resistência que é criada, né, no primário do transformador, né? Mas quando a corrente contínua passa, ela encontra dificuldade, então nós vamos ter aí uma resistência de apenas 70 amperes. Interessante isso, né? Bom, deixa eu desligar aqui. Transformador desligado. Então vocês vão ver novamente, né? O que é que acontece? Não é possível fazer a medição da continuidade nem da resistência com o dispositivo energizado, né? Então vamos fazer o seguinte aqui, eu vou medir novamente. Bom, pessoal, de novo aqui, ó, sempre aquele valorzinho, ó, de apenas 72, 70 ohms. A corrente do multímetro, essa tensão que o multímetro que a gente faz medição é de 2 volts. Então esses 2 volts só encontra esses 70 ohms quando passa aqui pela bobina do transformador, corrente contínua. Mas quando ela é ligada à corrente alternada, 120 volts, essa tensão essa resistência é jogada para mais de 1.000 ohms. Vou refazer uma conta aqui novamente. E ali temos apenas aquele consumo de 10 miliamperes, né?
para a gente ver de novo. Esse vídeo tá ficando grande demais, já tô indo aí para 40 minutos, né? Mas, sei lá, tudo bem. Eu quero mostrar logo quase tudo que eu tenho para mostrar aqui, para não ficar... Porque eu não tenho certeza se eu tinha posto na escala correta. Bom, mas agora já coloquei aqui. E vejo que é isso mesmo, né? Não há como refutar os fatos. Temos aí 0,03 consumo da corrente. mA. É isso mesmo, 0,03, 30 mA. 30 mA. No momento o transformador não está em trabalho, né? Corrente em vazio, como se fala. Consumindo ali ligado, bobina primária, 30 mA. Então se a gente pega 120, divide por ponto, nós temos aí resistência de 4.000 ohms, dizendo que essa ligação é para 220 volts, né? Se fosse para 110, eu acho que estava dando cerca de, sei lá, 600 ohms por aí. Bom, espero que tenha dado aí para você tirar dúvida a respeito disso, né? Então vamos fazer aqui um resumo, porque eu já tô com 42 minutos de vídeo e vai levar horas para ser enviado esse vídeo, né? A velocidade da internet tá uma porcaria. Então vamos lá, né? Fiz aqui os testes na prática, explicando aqui porque que quando a gente faz a aferição do... Esqueci ligado. Faz a aferição aqui da bobina, da resistência da bobina primária do transformador, e dá sempre um valor menor que não vai condizer com a corrente que vai ser consumida, né? Mas podemos tirar a dúvida fazendo aqui, medindo a amperagem com o transformador ligado, descobrindo ali que o consumo é de poucos miliamperes, não é isso? Aí fazemos o cálculo aqui, né? Descobrimos que em corrente contínua não vai dar o valor certo do transformador, porque a corrente contínua ela encontra muita facilidade para passar por uma bobina. Essa bobina ela tem que ter bem mais enrolamentos e o fio ser mais fino para que possa criar uma resistência mais alta para a corrente contínua, né? Isso seria o caso dos relés, que quando a corrente contínua passa, ele gera um campo magnético fortíssimo, é devido à alta resistência que as bobinas têm, e o que não acontece com o transformador, né? Quando a corrente alternada passa, o transformador ele é ligado em corrente alternada, ela passa, o fenômeno de indução eletromagnética vai fazer com que a corrente alternada ela já passa com mais dificuldade, porque ela varia de sentido entre positivo e negativo cerca de 60 vezes por segundo. Isso já cria uma dificuldade, não é isso? E a própria indução magnética já cria mais dificuldade, o que leva a aumentar mais ainda a resistência da bobina,
que você viu chegar ali a mais de 1000 ohms, né? Então, maiores dúvidas, pessoal, quanto a isso aí, você pode tirar aí no YouTube, mas eu não estou mencionando aqui que esses cálculos que eu fiz aqui são exatos, estão de acordo com a realidade, mas vocês viram que eu usei o multímetro aqui, medi a corrente, fiz um cálculo ali para ver qual a real resistência dessa bobina aqui do transformador primária quando ela está energizada e quando ela não está energizada. Só quis tirar essa dúvida aí para você. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer um curso que o professor ele nunca vai responder a toda pergunta nossa, né? Sempre vai ficar pergunta na nossa cabeça e a gente acaba tendo que descobrir por si só. E isso não é ruim, isso é bom porque não ficamos dependente aí só do professor, só da sala de aula, né? Isso. Então eu já me deparei com isso uma vez. Fui medir transformador, achando que o transformador estava ok, estava bom. Quando fui ligar o transformador, deu um estouro porque tinha curto-circuito, estava medindo uma resistência baixíssima. Com o multímetro, ele pode enganar a gente. No caso de estarmos medindo uma bobina, a corrente alterna contínua ela passa com facilidade. Já quando se trata de resistores e de outros componentes, ela vai passar adequadamente, não é isso? Que para resistor, tanto faz corrente contínua como corrente alternada. Nesse caso, esse é um teste em que a gente descobre também qual a posição certa do transformador, qual a bobina secundária e a primária, não é isso? Mas esse teste aí é um teste que a gente faz utilizando a lâmpada em série. Mas esse teste aí, para vocês verem, eu vou fazer em outro vídeo, porque esse vídeo já está grande demais, já ultrapassou o tempo que eu estava estimando aqui desse vídeo, já está quase em 50 minutos, mas tudo bem, foi bom para que eu tive uma conversação aí maior, mais ampla sobre o transformador, falei do inventor Tesla, um grande cientista, contribuidor aí para termos quase toda essa tecnologia que temos hoje. Devemos aí ao Tesla, né? Se fôssemos ficar só naquela ideia do Edison, só de usar corrente contínua, hoje em dia eu acho que só teríamos só essa lâmpada só, não é isso? Então tá aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dê seu like aí. Bom dia, boa tarde, boa noite no seu horário que você vai assistir esse vídeo, né? César, técnico em eletrônica, canal CE Consertos e Reparos, dia chuvoso, muita chuva lá, ó. Encerrando esse vídeo aqui, às 3 horas e 26 minutos. Provavelmente daqui a umas horas estarei fazendo outro vídeo aí para concluir o teste aqui prático, né? E a conversa aqui sobre transformador aí, esse dispositivo aí revolucionário para elétrica e para eletrônica. Até o próximo vídeo, gente.